Certo? Dica de hoje. Hoje a gente vai dar uma dica mega ultra especial. Competência. Certo? Já! Olá, pessoal. Dica mega super especial de hoje. Vou falar de competência. E a minha dica hoje é para as ações acidentárias previdenciárias. Então, você sabe aí o que é uma ação acidentária? O que envolve uma ação acidentária? As ações acidentárias que discutem benefício por incapacidade são aquelas em razão, veja só, doença do trabalho, doença profissional, acidente típico, né? Qualquer acidente no local de trabalho, ou também os acidentes de trajeto, ou seja, deslocamento do trabalhador da sua residência até o trabalho, ou vice-versa, do trabalho até em casa. Então, essas espécies aqui, que eu falei para vocês, doença do trabalho, doença profissional, acidente, trajeto, né? Acidente de trajeto, são, então, espécies aqui do quê? Do acidente de trabalho. A competência para discutir essas ações, se for o benefício por incapacidade, nós temos o quê? A justiça estadual. A competência aqui é originária. Tudo bem? Se a ação é proposta aqui, para onde vai o recurso? O recurso vai para o Tribunal de Justiça. Agora, se eu estiver discutindo a questão indenitária, por força da emenda 45, emenda constitucional número 45, a discussão, então, dos danos morais, danos materiais em razão do acidente do trabalho, é uma questão que é resolvida pela competência da Justiça do Trabalho. Benefício por incapacidade, Justiça Estadual. Questão, então, indenitária, Justiça do Trabalho. Fica essa dica aí para você, super especial. Anotou? Gostou dessa dica? Então, curte e compartilha para que mais gente acompanhe essa dica, tá bom? Muito obrigada, eu espero vocês aí, que não para por aí, não. Vamos continuar com muito mais dica para você. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Aula de nivelamento de hoje. Super mega dica, hein? Competência. Onde é que eu proponho as ações previdenciárias? A gente, às vezes, fica na dúvida, né? Mas agora, ó, depois dessa aula, não resta mais dúvida, hein? Não restarão mais nenhuma dúvida. Tudo bem? Olha só. Competência, então, né? Geralmente, já na inicial, a gente tem que fazer o quê? Verificar quem é o juiz competente para fazer o endereçamento da nossa ação. Sendo assim, a gente precisa entender alguns conceitos. O que é jurisdição? Jurisdição, então, é o quê? A atividade do Estado que tem por fim dirimir aqueles conflitos, não é verdade? De interesse. Então, nas ações previdenciárias, o conflito de interesse está na concessão do benefício, no restabelecimento do benefício, na manutenção do benefício, certo? Ou até mesmo na revisão do benefício. Então, é importante a gente saber aqui quais são as regras para definir qual é o juízo competente. Então, competência é o quê? É a delimitação da jurisdição. Nada mais é do que a ideia de divisão entre os órgãos do Poder Judiciário, quem é o competente para decidir, para julgar aquela causa. Qual é a definição que a gente vai utilizar? A definição da Constituição Federal, está lá no artigo 109. Também vamos utilizar o quê? Quando estivermos falando de JEF, Juizados Especiais Federais, a Lei 10.259, de 2001, essas são as fundamentações jurídicas, então, que abarcam aqui a questão da competência. Então, olha só,
Artigo 109 da Constituição. Essencial. Inciso 1. O que fala o inciso 1? As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Olha o que interessa para a gente. As ações em que a entidade autárquica for parte, for ré, for assistente. Na nossa condição de advogado, as ações previdenciárias são propostas em face do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Sendo assim, o INSS é uma autarquia previdenciária, uma autarquia federal. Ou seja, a sua competência é federal. Só que tem um problema. Aqui, no fim, existe o quê? Uma exclusão. Então, mesmo sendo a autarquia federal, em se tratando de ações de falência, de acidente de trabalho, e as sujeitas à Justiça Eleitoral e do Trabalho estão excluídas da Justiça Federal. O que nos interessa aqui? As ações de competência do acidente de trabalho. O acidente do trabalho. Então, os benefícios previdenciários em razão de acidente do trabalho, e muito embora figure no polo passivo da ação o INSS, não são de competência da Justiça Federal. Olha só, então é isso que nós vamos ver aqui hoje. A competência. Muito bem. Se a ação, então, for contra a autarquia, a regra é que a Justiça Federal é a competente. Então, nós vamos ver primeiro a questão da Justiça Federal. Vamos deixar um pouquinho de lado a questão do acidente do trabalho, que a gente já vai ver. Então, nós temos o JEF, que é o Juizado Especial Federal. Nós temos o quê? A Vara Federal. Então, entre as competências aqui dos juízes federais, nós temos o juizado e a vara. Agora, cabe a nós entender quando é que eu proponho aqui no JEF e quando é que eu proponho na Justiça Federal. Na Vara Federal. Tá? Então, vamos ver aqui, vamos passar aqui. As ações são determinadas a competência do JEF em razão do valor da causa. Então, quando o valor da causa for de até 60 salários mínimos, a competência do Juizado Especial Federal de forma absoluta. Quem é que determina? É o artigo 3º da Lei 10.259, de 2001. Então, nas causas em que o valor chegue até 60 salários mínimos, o competente é a vara do Juizado Especial Federal. E as causas em que ultrapasse o valor de 60 salários mínimos, nós temos como competente o juiz federal da Vara Federal. Tudo bem? Aqui, quando a gente fala em Juizado Especial Federal, o recurso contra a sentença vai para a turma recursal. Tudo bem? Vai para a turma recursal. Aqui, então, as causas acima de 60 salários mínimos. Tudo bem? Recurso vai para onde? Para o Tribunal Regional Federal. Aí a gente vai ter que olhar a região. Tudo bem?
Então, olha só. Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. No parágrafo 1º, vai trazer algumas exceções em que a competência do Juizado Especial Federal Cível não abarca. Então, olha lá. As referidas no artigo 109, incisos 2, 3, 11 da Constituição Federal, que são as de mandado de segurança, desapropriação, divisão, demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa, e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Também para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal. Então, o Juizado Especial Federal, algumas ações não poderão ser propostas. Então, por exemplo, mandado de segurança não pode ser proposto no JEF. Só tem uma exceção contra ato do juiz, que está lá na resolução 345, 347. Tá? Então, só naquela hipótese da resolução do Conselho da Justiça Federal que vai poder. Mas o mandado de segurança não pode ser proposto no JEF. Então, se você tiver que propor um mandado de segurança, não cabe no JEF, mesmo que seja inferior a 60 salários mínimos, você tem que ir para a vara federal. Tá? Não pode ir para o juizado, não pode ir para a vara do juizado especial. Tá? Aqui também, né, não vai caber o habeas data, não cabe aqui na Justiça Especial Federal. Se tiver que propor, a propositura da ação tem que ser intentada aqui na vara federal. Tá? Então, o artigo 3º da Lei 10.259, de 2001, vai resolver essa situação aqui. Retornando aqui, se a gente já viu o Juizado Especial Federal, nós vimos a vara federal, agora nós temos que saber a seguinte situação. A competência federal, ela é estabelecida, diferentemente da estadual a gente tem a comarca, não é? Quase todo município aí vai ter a justiça estadual. Então, ela vai ter aquele cunho mais de comarca mesmo. Na competência federal, aqui no JEF, na vara federal, o que vocês têm que entender? A Justiça Federal. Ela funciona com seção. Então, uma seção, ela pode abarcar várias regiões. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês. Nem todo município vai ter Juizado Especial Federal ou vara federal. O que acontece? A ação ela deve ser proposta, quando se tratar de benefício previdenciário, no domicílio do autor. Se no domicílio do autor não tiver JEF ou não tiver vara federal, o que ele pode fazer? Duas situações. Vai poder aqui se utilizar da competência delegada ou vai poder utilizar, então, o Juizado Especial Federal mais próximo ou a vara federal mais próxima, que abarca o quê? A seção. Então, assim, como é que funciona? A seção judiciária, a gente vai ter o quê? O Estado. Tá? E nós vamos ter dentro do Estado várias subseções. Essas subseções, elas vão abarcar, então, várias regiões. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para ficar mais visual. Então, por exemplo, em São Paulo, aqui no Tribunal Regional Federal, 3ª Região, nós vamos ter aqui, por exemplo, a subseção de Osasco. Então, ela é a 30ª subseção judiciária do Estado de São Paulo.
Essa subseção, ela vai abarcar vários municípios. Então, ela pega a cidade de Osasco, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Vamos supor que o autor ele more em Cotia. Em Cotia não existe nem juizado especial federal e nem vara federal. Se não há nenhuma dessas duas, ele vai poder entrar na Justiça Estadual como competência delegada, ou ele vai poder propor a ação em Osasco, porque é a subseção que abarca aquela cidade, aquele município. Tudo bem? Então, o autor da ação ele tem duas opções. Ou entra mesmo na Justiça Estadual, na cidade onde ele reside, ou entra com a ação no juizado ou na vara federal mais próxima. Tudo bem? Bem simples isso. Agora, vamos supor que no município que você vai propor a ação, que o seu cliente mora naquele município, a ação seja inferior a 60 salários mínimos, ou seja, juizado especial federal. Vamos supor que não tenha, Jeff, só tem a vara federal. Se só tem vara federal, você tem que propor onde? Na vara federal. Nessa situação, não dá para propor na competência delegada. Tudo bem? Qual que é a definição aqui da competência delegada? Vem lá no artigo 109, no parágrafo 3º da Constituição Federal. Como é que funciona? Funciona assim, não tem Justiça Federal, nem Juizado Especial Federal, nem Vara Federal, pode interpor na estadual. Se interpor na estadual, como é que funciona? Como é que é o recurso? Propus, então, lá a ação na Justiça Estadual, utilizando da competência delegada. Nessa situação, para onde vai o recurso? O recurso vai para o TRF. Tudo bem? Porque aqui a competência não é originária. A competência é o quê? Delegada. Sendo delegada, mesmo que eu propus a ação na Justiça Estadual, o recurso vai para o Tribunal Regional Federal. Tem que ficar bem claro isso aqui para vocês. Deu para entender? Deu, né? Muito bem. Então, já que a gente já viu essas duas situações, quando não tem duas opções, ou eu vou para a subseção mais próxima, ou eu me utilizo, então, da competência delegada. Aí vai dar preferência de quem estiver entrando com a ação. Aqui eu trouxe para vocês, ó, as seções, né? Então, a gente tem as regiões, temos os tribunais regionais federais. A primeira região vai abarcar os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Estado do Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Tá? Então, esse é o Tribunal Regional Federal, que vai abarcar várias seções. Seção é o Estado, lembre-se disso. Subseções, então, são as cidades. Tudo bem? São as cidades que abrangem, às vezes, mais de uma cidade. O TRF da segunda região, ele é composto por 2 estados, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Já o TRF da terceira região, que é a minha região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A quarta região é composta por 3 estados, Estado do Sul, né? Estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Já a quinta região, nós temos o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Tá? Então, esses são os tribunais regionais federais. Nós temos 5 regiões, então, para os tribunais federais. Voltando aqui, então, ao artigo 109.
falando de competência delegada. Olha só. Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede da vara do juízo federal. E, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. E aqui vem o parágrafo 4º, que fala do recurso. Na hipótese do parágrafo anterior, então, na hipótese da competência delegada, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Então, não restam dúvidas aí com relação a isso. Tudo bem? Agora, nós ainda temos mais coisa para ver. Qual é a seguinte situação agora? Existem ações que, originariamente, a gente propõe na Justiça Estadual. Que são as ações acidentárias. Nós não falamos, ao ler o artigo 109, na parte final do caput, que são excluídas da competência da Justiça Federal as ações em que se discutam um acidente do trabalho? Foi, não foi? Sendo assim, a Justiça Estadual, por exclusão, ela é a competente para julgar acidente do trabalho. Agora, cabe a nós entender o que é acidente do trabalho. O acidente do trabalho são os benefícios previdenciários, então, os benefícios que os segurados recebam, né? Geralmente, aqui, benefícios por incapacidade, em razão de algum acidente do trabalho. O acidente do trabalho é um gênero, né? Do qual a gente tem algumas espécies. Então, é acidente do trabalho a doença do trabalho? Temos também a doença profissional. O acidente, propriamente dito, enquanto o segurado estiver prestando serviço para a empresa e sofrer qualquer acidente de trabalho, é reconhecido como acidente de trabalho. Se ele estiver no trajeto da sua residência até o trabalho, ou vice-versa, do trabalho para casa, esse acidente de trajeto também é reconhecido como acidente do trabalho. Então, todo acidente, doença do trabalho, doença profissional, doença acidente de trajeto, relacionado, então, com causas ao trabalho, eles têm a competência acidentária. E, assim, a competência é originária da Justiça Estadual. Nessa situação, a propositura da ação, sendo na Justiça Estadual, não posso propor, então, na federal. Para onde vai o recurso? O recurso aqui vai para o Tribunal de Justiça. Por quê? Competência originária, recurso, Tribunal de Justiça do Estado. O que a gente tem que lembrar aqui? As questões também de pensão por morte, vamos pôr uma pensão por morte em razão de um acidente do trabalho, também vai ser abarcada aqui por essa competência. Então, não só o benefício por incapacidade, como também uma pensão por morte de natureza, então, acidentária, também ação proposta na Justiça Estadual. O que a gente precisa sempre lembrar aqui? Vamos supor que a pessoa te procure em razão desse acidente do trabalho para ingressar com uma ação para reconhecimento de um benefício por incapacidade. Por exemplo, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo um auxílio-acidente. Nessa situação, você vai ter que propor a ação na Justiça Estadual. Vamos supor que, em razão dessa situação do benefício, também tenha um cunho indenitário. Você queira entrar com uma ação por ato ilícito contra a empresa
e discutir o dano moral ou algum dano material mesmo. Nesse caso, a Justiça Estadual não é a competente. Quem será competente por força da emenda constitucional número 45 será a Justiça do Trabalho. Então, o que você vai ter que fazer? Entrar com duas ações. Uma na Justiça Estadual para reconhecer, então, o benefício previdenciário, para que seja concedido o benefício, e uma outra ação na Justiça do Trabalho para discutir o quê? O ato ilícito, o dano material, o dano moral, em razão do acidente. Por exemplo, um dano estético. Tudo isso vai ser discutido aqui na Justiça do Trabalho, somente o benefício na Justiça Estadual. É muito importante saberem todas essas situações para não errar quando for ingressar com a ação. Tudo bem? Então, nessas situações aí, essa é a questão resolvida aí com relação à competência. Agora, quando se tratar, aqui é o artigo 109, inciso 8, que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente fala da questão do mandado de segurança e o habeas data, sempre vai ter o quê? Uma autoridade coatora. Mandado de segurança possui a competência diferente, porque a competência é em razão da pessoa. Nós vimos que aqui a competência era estabelecida em razão do domicílio do autor. Quando eu estou falando de habeas data e mandado de segurança, a competência é em razão da pessoa. E da pessoa que a gente está falando aqui é da autoridade coatora. Então, eu vou ter que propor a ação contra aquela autoridade no domicílio daquela autoridade coatora. Primeira coisa, habeas data e mandado de segurança não cabe na Justiça Federal? Cabe. Não cabe no Juizado Especial Federal. Então, onde que eu vou propor? Na Vara Federal. Tudo bem? Vara Federal, mandado de segurança e habeas data. Tudo bem? Olha lá, excetuados casos de competência dos tribunais federais. Ok? Aqui a gente tem uma súmula também, a súmula 689, que estabelece que o segurado ele pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária, ou seja, contra o INSS, perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do Estado membro. Então, ele fala que eu posso também propor na capital. Tá? O certo mesmo propõe ali na subseção que abarca o seu município, igual nós vimos aqui no exemplo que eu trouxe para vocês. Tá? Então, estou lá em Cotia, não tem Justiça Federal, não tem juizado. O que eu posso fazer? Ir para a subseção mais próxima, que no caso é Osasco. A súmula 689 vai falar que eu também posso propor na capital. Então, poderia propor, por exemplo, em São Paulo. Tudo bem? Mas se você já tem a subseção que prevê, eu acho mais certo, até mais fácil propor na subseção. Aqui nós temos um enunciado 9 também, do FONAGEF, que vai falar da competência do artigo 3º da Lei 10.259, ou seja, está falando da competência do Juizado Especial Federal. E aqui está falando que engloba, né, não se inclui na competência dos Juizados Especiais Federais os procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil, salvo, quando possível, a adequação ao rito da Lei 10.259, de 2001. Então, essas exceções, né, não podem ser propostas, então, ações cujos procedimentos não se adequem com a Lei 10.259. Então, aqui eu trouxe bem bonitinho para vocês um quadrinho. Só vamos passar. Ações da Vara Federal, então. Benefícios previdenciários, ou seja, aqueles que não têm causa nem alguma relação com o trabalho. Competência, artigo 109, inciso 1. Recurso para o TRF. Tá bom? Juizado Especial Federal. Ações em que o valor da causa
de até 60 salários mínimos. Competência prevista na Lei 10.259, no artigo 3º. Recurso para a turma recursal. Competência da estadual. Ações acidentárias, relacionadas, então, doença do trabalho, doença profissional, acidente e acidente de trajeto. Artigo 109, parte final do caput da Constituição. Aqui nós vamos ter também o recurso, vai para onde? Tribunal de Justiça, porque a competência é originária da Justiça Estadual. Competência delegada. Se não houver Justiça Federal, ou seja, nem JEF, nem vara, no domicílio do autor, pode ser ingressada a ação na Justiça Estadual. Nessa situação, o recurso vai para o Tribunal Regional Federal. E aqui a competência determinada pela Constituição está lá no artigo 109, no parágrafo 3º. E o recurso é previsto no parágrafo 4º deste mesmo artigo. Olha só, não dá mais para errar a competência. E aqui, só para fechar, questões discutindo indenização por questão de acidente de trabalho, emenda constitucional número 45. A discussão é lá na Justiça do Trabalho. Tudo bem? Então, nós fechamos aqui o ciclo das aulas de nivelamento. Nossa, foi um prazer estar com vocês nesses 20 encontros. E eu espero que nossos encontros continuem, porque eu estou aqui no Legale. Venho fazer a pós aqui, venho fazer os cursos no Legale. Você gostou dessas 20 aulas? Assistiu? Curte, compartilha, para que mais pessoas consigam ver essas aulas. E também não deixa de entrar lá no meu site, glauciacordeiro.com.br. Lá tem muita matéria de direito previdenciário. Vem estudar. Vem ser o melhor. E eu espero você, porque eu estou sempre aqui, hein, com mais novidade para você. Tchau, tchau. Eu sou Legale. E você? Vem para o Legale. Tchau, tchau, galera.